Quando se vende uma casa, podemos obter para efeitos de IRS uma mais ou uma menos valia. Numa ou noutra situação é preciso proceder à declaração destes factos em sede de IRS. É preciso preencher o denominado anexo G. Vai ser calculada a mais-valia pela autoridade tributária. Eventualmente, se manifestarmos a nossa intenção por fazer um reinvestimento, poderemos ter a exclusão de tributação da tal mais-valia. Neste vídeo vou esclarecer alguns desses pontos. Quando estamos na fase ou da campanha do IRS, em que estamos a enviar a nossa declaração modelo 3 e respectivos anexos em função das categorias de rendimentos, havendo esta questão da venda de casa, normalmente suscita algumas dúvidas. Eu vou tentar, através de um exemplo, esclarecer essas mesmas questões. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos de formação fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho e para consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, pode sempre ir até ao site da Certform, em certform.pt. Tem acesso ao nosso calendário de formação, às datas de início dos cursos que iniciarão nos próximos dias, nos próximos meses. E para conhecer os programas de formação, poderá sempre consultar e-learning e live streaming. Tem acesso aos percursos formativos na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certform. Pode iniciar a sua formação logo a partir do momento em que faz a sua inscrição. Fazer os cursos ou o curso ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. A formação em live streaming significa que os cursos live streaming têm datas de início e as formações são em tempo real. As chamadas sessões síncronas. Em e-learning ou em live streaming pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Para obter informações detalhadas sobre os cursos de formação da Certform, pode solicitar a partir do geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform. Mais-valias de imóveis é o tema deste vídeo. Vamos começar por ver um exemplo de um sujeito passivo que tem aqui uma operação da venda da casa e tem uma série de questões que nos quer colocar e nós vamos responder às suas dúvidas. Vejamos então o seguinte exemplo. Imagine-se que em abril de 2022 vendi uma casa pelo valor de 200 mil euros. Este imóvel tinha sido comprado em 2010 pelo valor de 110 mil euros. Relativamente a despesas respeitantes à alienação e aquisição, possuo um total de 10 mil euros de despesas devidamente documentadas e que correspondem à escritura da compra, ao IMT, imposto de selo, certificação energética, comissão da imobiliária que intermediou o processo de venda, despesa essa que consta da escritura. Em relação a este imóvel, incorri, em 2019, em encargos com a sua valorização e que estão devidamente documentados por faturas num total de 15 mil euros. Então começamos aqui com esta parte onde o tal sujeito passivo descreve aqui uma operação de uma venda de uma casa no ano 2022. Vende a casa por 200 mil euros, tinha comprado por 110 mil em 2010. Depois tem aqui um conjunto de despesas respeitantes à alienação e à aquisição num total de 10 mil euros e diz ter feito em 2019 um conjunto de benfeitorias aqui a este imóvel. Tem faturas
tudo está devidamente documentado. Vamos pressupor que estas faturas aqui das benfeitorias identificam, a própria fatura tem identificado o tal imóvel e o total foi de 15 mil euros. Portanto, estes 10 mil euros de despesas respeitantes à alienação e estes 15 mil euros das benfeitorias totaliza 25 mil euros, que são um conjunto de despesas e encargos que vamos declarar e que vai, obviamente, ter aqui um impacto positivo, porque vão diminuir o valor do ganho deste sujeito passivo. Depois há aqui outras informações importantes. Diz-nos que tinha uma dívida ao milénio, no valor de 80 mil euros, e que pagou integralmente esta dívida, ou amortizou este empréstimo, em abril de 2022. Ou seja, o que ele nos está a dizer é que, com base nos 200 mil euros do valor da venda da casa, que é o chamado valor de realização, o valor da venda, utilizou uma parte do valor da venda para amortizar um empréstimo que tinha em relação ao banco no fundo, amortizou a dívida do empréstimo à habitação que tinha e, portanto, isto também vai ter aqui alguma vantagem, como já vamos ver. Todavia, em maio de 2022, comprou uma casa para habitação própria e permanente, pelo valor de 230 mil euros. Portanto, é mais uma aplicação de uma parte do valor de venda da habitação. Portanto, quando se adquire uma casa para habitação própria e permanente, estamos a fazer um reinvestimento do valor de realização. Isto também vai dar aqui algumas vantagens, como já vamos ver, a este sujeito passivo. E obtive, nessa altura, um empréstimo bancário junto do banco no valor de 100 mil euros. Aquilo que ele nos está a dizer é que comprou uma casa por 230 mil euros e incorreu num empréstimo bancário de 100 mil euros. Ou seja, no fundo, o valor que ele reinveste sem recurso a crédito é de apenas 130 mil. Porque vai reinvestir 230 mil, mas pede 100 mil euros ao banco, logo o reinvestimento sem recorrer a crédito é de 130. É a diferença entre os 230 e o montante do empréstimo que ele pede. Bom, feitas aqui as apresentações da situação, o sujeito passivo coloca-nos uma série de questões. Começa por nos perguntar como deve declarar esta venda para efeitos de IRS. Bom, a venda para efeitos de IRS, em primeiro lugar, estamos aqui perante uma situação que trata de alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, trata-se de uma situação da venda de casa que vai gerar uma mais-valia. Gere mais ou menos valia, porque a mais ou a menos valia vai ser calculada pela própria autoridade tributária, é obrigatório aqui preencher o anexo G. O anexo G, que é o anexo que se preenche a quando da entrega da declaração modelo 3. Em relação ao anexo G, esta primeira parte de identificação do valor de realização, do valor de aquisição e das tais despesas e encargos vai ser feita no quadro 4 do anexo G, incluindo a própria identificação matricial do imóvel. Quando este sujeito passivo estiver a enviar a sua declaração modelo 3, ele vai ter que considerar aqui um anexo G na entrega da declaração modelo 3 e nesse anexo G vai ter de preencher o quadro 4, onde vai identificar, e se vendeu apenas um imóvel, vai ter aqui uma primeira grande linha, onde vai identificar a linha 4001, onde vai identificar o titular,
depois o ano da venda. No caso concreto, o ano da venda foi em 2022. O mês da venda, que foi no mês de abril, o mês 4. O valor da venda. O valor da venda, conforme vimos agora neste exemplo, foi de 200.000 euros. Depois temos de identificar os elementos da compra, da aquisição. O ano da compra, este imóvel foi comprado no ano 2010. Aqui não se diz qual o mês, mas vamos fazer de conta que terá sido no mês de março. No enunciado eu não tenho lá o mês da compra, mas vamos considerar por hipótese o mês de março. Qual foi o valor da compra? E o valor da compra, segundo os elementos que estivemos agora a verificar, foi de 110.000 euros. Quanto às despesas e encargos, vimos nesta informação que pagou 10.000 euros, aqui com um conjunto de despesas respeitantes à alienação, nomeadamente eu referi a escritura da compra, o IMT, o imposto de selo, o certificado energético da casa, eventualmente a comissão que pagou à imobiliária por ter intermediado aqui o processo da venda, foram 10.000 euros. E depois também, relativamente a benfeitorias, pagou em 2019 15.000 euros. E relativamente às benfeitorias, pode-se considerar aqui nas despesas, eu só vou avançar um bocadinho para explicar, os encargos com a valorização dos imóveis nos últimos 12 anos, na base do artigo 51, números 1, a linha A, 2 e 3 do Código do IRS. 2000 e aqui na data de 2019 está perfeitamente enquadrado nos tais 12 anos e vamos considerar os 10.000 euros mais os 15.000 euros destas despesas, considerando que isto está tudo documentado, porque efetivamente terá que estar, teremos de comprovar que isto aconteceu. Portanto, 25.000 euros. Um total de despesas. Depois é preciso, para além disto, é preciso identificar matricialmente o bem. Portanto, a freguesia, eu aqui vou considerar, por exemplo, vamos exemplificar aqui, até conforme está nas instruções, vamos considerar, por exemplo, a freguesia 05, o tipo urbano, o artigo, por exemplo, o 127.44, a fração A, e depois a cota parte, consideraremos que este sujeito passivo tinha 100% deste mesmo imóvel. E assim estão declarados os elementos do tal quadro 4. Portanto, em relação à primeira resposta, está esta operação declarada. Depois, o sujeito passivo pergunta-nos em que categoria de rendimentos de IRS será enquadrado o ganho obtido por esta venda, em que momento serei tributado, quais são os artigos do Código do IRS que devo consultar sobre a tributação deste ganho. Em relação à categoria de rendimentos, trata-se da categoria G. Por isso é que se preenche o anexo G. Os ganhos resultantes da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis consideram-se, em regra, obtidos no momento da alienação. Vendendo em 2022, vai declarar o rendimento de 2022, depois na campanha do IRS, que ocorre de 1 de abril a 30 de junho do ano seguinte, obviamente 2023. É aí que se preencherá o anexo G. Quanto aos artigos que aqui é importante ter em consideração, vamos só consultar ali o código do IRS. As mais-valias figuram no artigo 10º do código do IRS. E as mais-valias aqui da alienação onerosa de bens
de direitos reais sobre bens imóveis estão contemplados aqui no artigo 10º, incluindo depois o mecanismo do reinvestimento, vamos analisar ali no artigo 10º. Depois também é importante as questões relativas a como se determina o valor de realização do artigo 44, temos ali também mais uma vez o artigo 43 para as mais-valias, o artigo 44, como se determina o valor de realização, como se determina o valor de aquisição, o que é que conta para efeitos de valor de aquisição, e, por exemplo, se for a título gratuito, devemos consultar o artigo 45, se for uma herança ou se for uma doação, qual é o valor de aquisição que se deve ter em consideração. Este imóvel, por exemplo, o valor de aquisição foi a título oneroso, portanto foi mesmo comprado em 2010. E depois o artigo 47, o artigo também da correção monetária, o artigo 50, as despesas e encargos que eu agora acabei de declarar, é o artigo 51. Portanto, estes são os principais artigos aqui dentro desta matéria que estamos aqui a desenvolver. A terceira pergunta é de que forma será calculado o ganho desta operação? Bom, o sujeito passivo não vai fazer cálculo nenhum. Ele tem é de declarar no quadro 4 os valores que eu acabei agora de referir. Portanto, o sujeito passivo declara no anexo G, no quadro 4, o ano da venda, o mês em que vendeu, o valor da venda, o ano em que comprou aquele imóvel, o mês em que comprou, o valor da aquisição e depois as tais despesas e encargos relacionadas com a aquisição e com a venda e depois as tais benfeitorias efetuadas ao imóvel nos últimos 12 anos. Tudo devidamente documentado para que possamos, efetivamente, caso a autoridade tributária nos solicite, temos de comprovar tudo isto. E, portanto, vamos considerar que estes 25 mil euros eu tenho a documentação toda direita para poder mostrar à autoridade tributária. Portanto, 25 mil euros de despesas e encargos devidamente comprovadas por respectivas faturas. E na base destes valores, as finanças vão determinar a mais ou a menos valia, mas quem determina é a autoridade tributária. A autoridade tributária, na base daquilo que foi declarado no anexo G, no quadro 4, vai proceder ao cálculo da mais-valia aplicando esta fórmula, em que a mais ou a menos-valia vai ser dada pelo valor de realização, que aqui são 200 mil euros, menos. E depois temos o valor da aquisição, os tais 110 mil euros, e decorrendo mais do que 24 meses entre a compra e a posterior venda, e aqui nós temos uma operação de 2010, a compra foi em 2010, portanto vai ter de ser aplicado sobre o valor da aquisição um coeficiente de desvalorização da moeda. E qual é o coeficiente? Temos de ir aqui consultar a portaria 253/2022, de 20 de outubro, e temos de consultar qual é o coeficiente aplicado a bens vendidos em 2022 e cujo valor de aquisição consta do ano de 2010. Então verifiquemos que o coeficiente é de 1.11. Portanto, o valor de aquisição vai ser corrigido com o coeficiente de 1.11. E, portanto, isto vai provocar um aumento no nosso valor de aquisição, o que é bom, porque vamos assim constituir uma mais-valia mais pequena. Depois vamos poder incluir também os tais encargos com a valorização dos imóveis nos últimos 12 anos, as despesas de aquisição e de alienação, eventualmente indemnização paga pela renúncia onerosa a posições contratuais ou outros direitos que no caso em concreto não temos. Portanto, feitos aqui os nossos cálculos, vamos então mostrar aqui os cálculos. Na base daquilo que a autoridade tributária verifica na declaração anexo G e no quadro 4,
onde temos aqui toda a informação dada às finanças, as finanças fazem este cálculo. O valor de venda, de realização do imóvel, menos. Depois o seu valor de aquisição, corrigido pelo coeficiente de desvalorização da moeda, por ter sido adquirida em 2010, mais as tais benfeitorias e os encargos relacionados com a alienação e com a aquisição. No fundo, vamos ter o valor de realização de 200 mil euros menos, portanto este cálculo todo feito daria 147.100 euros. Temos aqui uma mais-valia de 52.900 euros. Este é o valor da mais-valia. As mais-valias dos imóveis, quando estamos a falar de sujeitos passivos residentes em território nacional, vão ser objeto de englobamento para efeitos de tributação por metade do seu valor. 50% desta mais-valia virá a ser objeto de englobamento para depois considerarmos no rendimento coletável as taxas de IRS que vão ser aplicadas. Isso é o que acontecerá aqui. Ou o que aconteceria aqui, porque estes 50% ou metade da mais-valia é no pressuposto de não haver qualquer intenção por reinvestimento. Havendo reinvestimento, vamos ter aqui mais benefício, como já vamos ver. Portanto, tratando-se de uma diferença positiva, estamos perante uma mais-valia que será enquadrada nos rendimentos da categoria G do sujeito passivo. Agora, ele pergunta-nos, uma vez calculada a mais-valia, como será a mesma tributada em IRS? Bom, eu já referi que vai ser, ou seria englobada em 50%, seria englobada em 50%, só que depois temos aqui uma série de informações que nos vão permitir ter aqui um cálculo depois para efeitos de reinvestimento. E vai haver aqui um reinvestimento do valor de realização, porque o sujeito passivo entendeu aplicar o valor de realização na aquisição de uma casa para fins de habitação própria permanente. Isto chama-se um reinvestimento e isto vai trazer vantagens do ponto de vista fiscal. Se não existisse qualquer reinvestimento, a questão estava concluída por aqui. Ou seja, metade da mais-valia seria objeto de englobamento. E depois, esse valor de metade da mais-valia seria adicionado a outros rendimentos de outras categorias objeto de englobamento e, por fim, o rendimento coletável iria estar sujeito às taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS, que são taxas progressivas. Ora, relativamente a esta matéria, não vamos já dar isto por concluído, porque temos aqui esta informação muito importante para nós. Bom, mas então, de uma forma genérica, a forma como será tributada a mais-valia obtida com a alienação do imóvel dependerá do facto de o titular do rendimento ser residente ou não residente em território nacional. Eu então já disse que, em relação aos residentes em território nacional, o saldo anual positivo ou negativo, apurado entre as mais-valias e as menos-valias, porque poderíamos ter mais do que uma operação, resultantes da alienação onerosa, bem como na afetação de bens imóveis, que se enquadrem na categoria G do IRS, é considerado em apenas metade do seu valor. E assim a mais-valia será tributada em metade do seu valor. Este valor será adicionado aos restantes rendimentos englobados de outras categorias, com base no artigo 22 do Código do IRS, que é o artigo do englobamento. A tributação por metade do valor da mais-valia obtida na alienação do imóvel aplica-se independentemente de se tratar de um imóvel para férias ou segunda habitação. Portanto, o quantitativo do rendimento coletável do sujeito passivo seria depois sujeito às taxas gerais progressivas do artigo 68. Haveria então o englobamento de metade da mais-valia, seria adicionado a restantes rendimentos, formar-se-ia o rendimento coletável
do sujeito passivo e depois tudo seria sujeito às taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS, em que a autoridade tributária iria enquadrar o rendimento do sujeito passivo, ou eventualmente do agregado familiar, e se fosse do agregado familiar e se optasse pela tributação conjunta, o montante do rendimento global líquido seria dividido por 2, quociente familiar, e haveria aqui o enquadramento no escalão do rendimento coletável e a aplicação da tal taxa final do IRS. Estas são as taxas aplicadas aos sujeitos passivos residentes em território nacional, com os rendimentos objeto de englobamento a formarem um determinado rendimento coletável. Portanto, são taxas progressivas, vão aumentando em função também do aumento dos respectivos rendimentos coletáveis dos sujeitos passivos. E, portanto, seria assim feito. Já agora, no caso de mais-valias de imóveis auferidos por não residentes em território nacional não residentes, o valor total das mesmas, será sujeito à taxa autónoma de 28%, que é uma taxa especial. Portanto, quando os rendimentos são auferidos por não residentes, não se utiliza aqui as taxas do artigo 68, mas haverá a aplicação ao valor da mais-valia de uma taxa especial do artigo 72. São tributados à taxa autónoma de 28% e depois aqui o artigo faz referência ao saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultantes das operações que estão consagradas no artigo 10º. Portanto, aqui consideraríamos nessa situação a taxa especial de 28%, mas se fosse considerado um não residente. Aqui estamos a considerar que este sujeito passivo é residente e, portanto, estamos a fazer com base nessa informação. Ora, a questão é que metade da mais-valia viria a ser objeto de englobamento, mas o sujeito passivo procedeu ao reinvestimento do valor de realização. Isto vai mudar tudo. E temos então a pergunta número 5. Qual o impacto que terá no meu IRS o facto de ter comprado uma casa destinada à minha habitação permanente? Os movimentos relativos aos empréstimos que descrevi anteriormente terá consequências no cálculo da mais-valia? Se formos aqui ao enunciado, temos aqui um conjunto de informações que vão alterar agora a perspectiva da tributação da mais-valia, não o cálculo da mais-valia. O cálculo da mais-valia foi conforme eu o expliquei, valor de realização menos o valor de aquisição corrigido por um coeficiente de desvalorização da moeda, considerando ainda despesas e encargos. E, portanto, esse valor está calculado. Agora, a questão de utilizar o valor de venda, o valor de realização, na aquisição de uma nova casa para fins de habitação própria e permanente, isto é considerado um reinvestimento. Reinvestir é pegar em todo o valor de realização ou numa parte dele, e podemos ter um reinvestimento total ou parcial, e terá de ser na aquisição de uma casa para fins de habitação própria e permanente do agregado familiar. E isso vai, efetivamente, ter consequências ao nível da forma como a mais-valia vai ser tributada. Podemos, do mesmo, ter como consequência a completa exclusão da tributação do valor da mais-valia, ou seja, ficar isenta. Aí terá de se verificar um reinvestimento total de 100% e uma completa concretização do mesmo. Bom, então face a estes dados, o que acontece é o seguinte. Nós vendemos por 200 mil, entretanto, há aqui um empréstimo que é pago ao banco. No fundo, já não dispõe de 200 mil de valor de realização porque aplica 80 mil
à amortização de dívida do empréstimo contraído relativamente ao financiamento desta habitação que acabou agora de ser vendida. E, portanto, isto vai ter agora um impacto no cálculo da concretização do reinvestimento. Depois temos também aqui uma situação que é o facto de ter comprado uma nova casa por 230 mil euros e de ter pedido um empréstimo ao banco. Ou seja, no fundo, o valor efetivamente reinvestido, aquilo que ele efetivamente reinvestiu, foi 230 mil euros, mas recorreu a crédito. E terá que ser um valor reinvestido sem recurso a crédito. E o valor reinvestido sem recurso a crédito foram 230 menos 100, ou seja, 130. Bom, então, com base nisto, vamos ver o seguinte. Esta matéria agora que eu estou a explicar relativamente ao reinvestimento para efeitos da autoridade tributária, agora tem de se preencher o quadro 5 do anexo G da Declaração Modelo 3 do IRS, onde são declarados os elementos relativos ao reinvestimento do valor de realização do imóvel destinado à habitação própria e permanente. Em relação ao montante da dívida ao banco que foi amortizado e ao novo empréstimo obtido, estes movimentos não influenciaram o apuramento da mais-valia, como eu já expliquei. Mas vão influenciar, vão ter impacto agora na tributação da mesma. E em relação ao reinvestimento, e dando assim agora uma noção de âmbito geral, diz-nos aqui o artigo 10º, número 5, que são excluídas de tributação, ou seja, ficará excluído de tributação, os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, desde que verificadas cumulativamente as seguintes condições. O valor da realização, deduzido da amortização eventual do empréstimo, e o nosso valor de realização foi de 200 mil euros e amortizamos empréstimo contraído para a aquisição do imóvel de 80 mil, portanto temos aqui uma diferença de 120 mil euros, 200 de valor de realização, deduzindo a amortização do empréstimo, 200 mil menos 80 mil dará 120 mil, e terá de ser reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção de imóvel, e ou respectiva construção ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel, é exclusivamente com o mesmo destino, ou seja, fins de habitação própria e permanente. Situado em território português ou no território de outro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, desde que, neste último caso, exista intercâmbio de informações em matérias fiscais. E depois há um prazo para se poder fazer este reinvestimento. E este reinvestimento, ele terá de ser efetuado nos 24 meses anteriores à venda, e vejam que vendeu, ali no enunciado, diz-nos que em abril de 2022 vendi uma casa. Então, na base da data, abril de 2022, e nós, em termos de portal das finanças, declaramos que a venda foi efetivamente em abril, no mês 4, de 2022. Portanto, é a partir desta data que temos de referenciar 24 meses anteriores e 36 meses posteriores, contados da data de realização. Portanto, temos este prazo para trás e para a frente da data para já ter feito o reinvestimento, já ter aplicado um determinado valor ou vir a aplicar nos 36 meses posteriores. O sujeito passivo manifesta a intenção de proceder ao reinvestimento, ainda que parcial, mencionando o respectivo montante na declaração de rendimentos relativa ao ano de alienação. Portanto, isto significa que é no anexo G, no quadro 05, que vamos manifestar esta nossa intenção. Então, resumindo, quanto ao reinvestimento,
e há possibilidade de exclusão tributária da mais-valia se o sujeito passivo manifestar intenção pela aplicação de todo o valor de realização na aquisição de casa para fins de habitação própria e permanente, ou seja, um reinvestimento total, o valor integral da mais-valia será excluído de tributação. Portanto, não vai haver tributação sobre a mais-valia. No caso de reinvestimento parcial, em que a intenção de aplicar o valor de realização na aquisição de imóvel para fins de habitação própria e permanente corresponde apenas a uma parte do valor de realização, a mais-valia não tributável será proporcional ao reinvestimento efetuado. Quanto aos prazos, o reinvestimento terá de ser efetuado entre os 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores, contados da data de realização. Muito importante, no caso de pretender reinvestir o valor de realização ou parte, deverá o contribuinte mencionar essa intenção na declaração do ano de realização, indicando nessa e nas declarações dos 3 anos seguintes os reinvestimentos efetuados. Ou seja, os tais 36 meses posteriores contados da data de realização, vamos ter que ir declarar depois, posteriormente, os reinvestimentos realmente efetuados. Há aqui uma série de condições relativamente à aceitação do reinvestimento. Essas condições nós já falamos do fundamental. Tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel, terá o novo imóvel de ser afeto à habitação do sujeito passivo do seu agregado familiar, e depois as regras sobre esta matéria estão no artigo 10º, número 6 do Código do IRS, as condições respeitantes à exclusão tributária. E aquilo que acontece aqui é o seguinte: quando for preenchido aqui o anexo G, eles vão ter, este sujeito passivo vai ter de preencher o quadro 5, que é o reinvestimento do valor de realização de imóvel destinado à habitação própria e permanente, a aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel e ou respectiva construção ou ampliação ou melhoramento de outro imóvel e ou aquisição de um contrato de seguro, adesão individual a um fundo de pensões aberto ou contribuição para o regime público de capitalização, aqui a base legal. Há que mencionar qual foi o ano, portanto aqui terá sido 2022. E, a partir daqui, vamos proceder à nossa intenção pelo respectivo reinvestimento. A intenção de reinvestimento há que considerar o valor em dívida do empréstimo à data da alienação do bem, referido aqui no campo 5002, e o valor de realização que pretende reinvestir sem recurso ao crédito na aquisição da propriedade de outro imóvel de terreno para construção de imóvel ou respectiva construção ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel. O valor de realização que pretende reinvestir na aquisição de um contrato de seguro ou de uma adesão individual a um fundo de pensões aberto ou ainda para contribuição para o regime público de capitalização. Neste caso, eles pretendem reinvestir, ou o sujeito passivo pretende reinvestir na aquisição da propriedade de outro imóvel. E aquilo que ele vai efetivamente reinvestir é o valor de realização, tendo em consideração que liquidou, amortizou um empréstimo de 80 mil euros. Portanto, no fundo, o valor a reinvestir, ou o valor de realização que pretende reinvestir,
seriam 120 mil euros o valor de venda menos o empréstimo que foi pago ao banco. E o reinvestimento efetuado. Ou seja, na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel ou respectiva construção ou ampliação ou melhoramento de outro imóvel. E é aqui que vamos mencionar quanto efetivamente reinvestimos. E esse reinvestimento poderá ter sido já todo ou parte dele realizado nos 24 meses anteriores à data da alienação. Pode ter sido feito o valor de realização reinvestido no ano da própria alienação, que é o caso deste exercício. O valor de realização reinvestido no primeiro ano seguinte, sem recurso a crédito, e o valor de realização reinvestido no segundo ano seguinte, sem recurso a crédito, e o valor de realização reinvestido no terceiro ano seguinte, dentro dos 36 meses, sem recurso a crédito. Segundo aqui os dados deste exercício, é dito que em maio comprei uma casa para minha habitação permanente, em maio de 2022, ou seja, foi no próprio ano da venda que o reinvestimento foi feito. Só que a nova casa, teve um preço de 230 mil euros e pediu um empréstimo ao banco de 100 mil. Portanto, efetivamente, o valor reinvestido sem recorrer a crédito foi apenas de 130 mil euros. E é esse o valor que teria de ser considerado. No próprio ano da alienação, o reinvestimento efetuado, o valor de realização reinvestido no ano da alienação após a data da alienação sem recurso a crédito, foi tão somente de 130 mil euros. Obviamente que, como eu referi, este anexo, e vou repetir aqui aquilo que a conclusão que acabamos há bocado de ver, é que no caso de pretender reinvestir o valor de realização ou parte, deverá o contribuinte mencionar essa intenção na declaração do ano de realização, indicando nessa e nas declarações dos 3 anos seguintes os reinvestimentos efetuados. Por isso é que existem aqueles campos todos que fazem menção a estes prazos. Qual é o impacto, aqui no cálculo desta mais-valia, de manifestar uma intenção por reinvestir 120 mil euros e efetivamente reinvestir 130? Bom, o impacto é o seguinte. A autoridade tributária, com base nesta declaração do quadro 5, vai fazer aqui uma relação entre o valor a reinvestir e o valor efetivamente reinvestido. O valor a reinvestir era o valor de alienação menos a amortização do empréstimo contraído para a aquisição do imóvel. E foram 120 mil euros declarados. 120 mil euros declarados. O valor efetivamente reinvestido foi o valor da compra da nova casa subtraído do valor do empréstimo obtido agora o novo empréstimo ao banco. 230 menos 100 é o valor efetivamente reinvestido. Valor efetivamente reinvestido, valor de realização reinvestido no ano da alienação após a data da alienação sem recurso a crédito. Ora, na base destes elementos, nós estamos aqui com uma situação que é a seguinte. O valor efetivamente reinvestido, 130 mil, é superior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão da tributação da mais-valia.
está-se perante um reinvestimento total. Ora, se o meu compromisso era de 120 mil e eu, na verdade, concretizo 130, bom, tenho reinvestimento total. E, havendo reinvestimento total, vai haver a exclusão da tributação da mais-valia do imóvel. Ou seja, aquela mais-valia que nós tínhamos obtido no nosso cálculo, que está para trás, portanto, quando eu fiz aqui os cálculos da mais-valia e cheguei a 52.900 euros de mais-valia e disse que este valor seria englobado em metade caso não houvesse reinvestimento. Mas aqui há um reinvestimento cuja concretização desse reinvestimento é de 100%. Portanto, o valor da mais-valia goza de isenção, a exclusão da tributação da mais-valia. Zero para efeitos de englobamento. Agora, pode haver situações... A resposta à questão é esta. Portanto, esta situação está assim respondida. Portanto, este contribuinte, face a todos estes dados que ele aqui apresenta e aos quais nós respondemos, tudo isto vai gerar uma isenção da mais-valia porque ele reinvestiu, digamos que 100% daquilo que se comprometeu. Agora, haverá casos em que o sujeito passivo não faz um reinvestimento total. Faz apenas um reinvestimento parcial. E no caso de reinvestimento parcial, em que a intenção de aplicar o valor de realização na aquisição de imóvel para fins de habitação própria e permanente corresponda apenas a uma parte do valor de realização, a mais-valia não tributável será proporcional ao reinvestimento efetuado. Vamos agora, para concluir, ver um exemplo sobre isto. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o empréstimo que este indivíduo obteve ao banco, o novo empréstimo que este indivíduo obteve ao banco, foi de 150 mil euros. Ou seja, ele compromete-se a reinvestir 120 mil. O valor de venda da casa, menos o valor que pagou já, que amortizou ao banco, amortização da dívida. E, portanto, muito bem, o compromisso é de 120 mil euros. E qual é, no caso concreto, o reinvestimento efetivamente realizado? É o valor da aquisição da nova casa menos o novo empréstimo, que agora é de 155 mil euros. Ora, 230 mil euros menos 155 mil euros são 75 mil. E 75 mil passa a ser, eu vou considerar que o empréstimo que foi pedido ao banco, o novo empréstimo pedido ao banco, foi de 155 mil euros. Tinha pago 80 mil do empréstimo antigo e agora pede 155 mil. E esse valor é descontado, é subtraído ao valor da aquisição da nova casa. E passa 75 mil euros, passa agora a ser o valor de realização que é reinvestido, no caso concreto no ano de alienação, sem recurso a crédito. Ou seja, sem recurso a crédito foram apenas 75 mil que conseguiu reinvestir porque tinha 230 mil, mas pede ao banco 155 mil, no fundo, reinveste sem recurso a crédito, efetivamente 75 mil euros. E isto muda tudo, porque a relação que nós aqui temos é reinvesti 75 mil,
efetivamente, quando o meu compromisso era de 120. Então, nestes casos, estamos perante um reinvestimento parcial. Quando o valor efetivamente reinvestido é inferior ao valor a reinvestir necessário para obter o benefício da exclusão da tributação da mais-valia, está-se perante um reinvestimento parcial. Ocorrendo apenas reinvestimento parcial do valor de realização, a mais-valia não tributável será a proporcional ao reinvestimento efetuado. Ou seja, faz-se o seguinte: qual é a concretização de reinvestimento? 75.000 em 120. E 75.000, que é o valor efetivamente reinvestido, em 120, que seria o valor a reinvestir, eu tenho uma concretização de 75.000 em 120.000. Dividindo 75.000 por 120.000 e multiplicando por 100, temos 62,5%. 62,5% é a percentagem de concretização do reinvestimento. E esta percentagem de concretização do reinvestimento, a multiplicar pelo valor da mais-valia, vai nos dar a parte proporcional da mais-valia que fica excluída de tributação. E 62,5% vezes a tal mais-valia, 16.531,25 ficam excluídos de tributação. Só que a mais-valia é de 26.450 e só este valor é que fica excluído. Logo, multiplicando por 37,5, que no fundo é a diferença para 62,5, 100 menos 62,5 é 37,5. 37,5 seria, digamos que, a percentagem de não concretização do reinvestimento. E essa percentagem de não concretização do reinvestimento vezes metade da mais-valia, e isto já é metade da mais-valia, o que dá 9.918,75, efetivamente é o valor que vai ser objeto de englobamento. Estes 26.450 já corresponde a metade da mais-valia. Metade da mais-valia vezes a percentagem de não concretização do reinvestimento é objeto de englobamento. E este montante de 9.918,75, juntamente com eventuais outros rendimentos líquidos de outras categorias que o sujeito passivo possa ter tido, serão objeto de englobamento, concorrem para efeitos de englobamento, com base no artigo 22, e depois este valor, juntamente com outros eventuais que o sujeito passivo possa vir a ter, e que sejam por obrigação ou por opção objeto de englobamento, vão estar sujeitos às taxas finais do artigo 68 do Código do IRS. Sabemos que as taxas do artigo 68 do Código do IRS, que eu já mostrei, são taxas de enquadramento do rendimento coletável do sujeito passivo e são taxas progressivas, ou seja, aumentando aqui os valores, vamos também aumentando o nosso escalão. Isto vai de 14,5% até 48%, portanto depende depois do rendimento coletável do sujeito passivo ou eventualmente do agregado familiar. Eu tinha dito que quando se trata de um agregado familiar e optam pela tributação conjunta, há uma divisão por 2 quociente familiar do rendimento coletável e é esse o valor que será objeto de enquadramento das taxas e depois, para efeitos de cálculo da coleta, a autoridade tributária voltará a multiplicar por 2. Fica então assim este exemplo e o impacto que o reinvestimento teve concretamente para a exclusão da mais-valia a tributar. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.